É, bom, galerinha do sexto ano A, período matutino, estamos aqui em mais uma bateria de atividades referente à disciplina de geografia. A nossa atividade de hoje, pessoal, ela tem cujo tema recursos hídricos e o consumo, tá ok? E aí, de acordo com as habilidades essenciais, nós professores devemos trabalhar com nossos alunos, é a habilidade cujo assim, identificar as fontes e o consumo dos recursos hídricos, enfatizando os impactos socioambientais nos ambientes urbanos e rurais, com foco na agroindústria goiana e brasileira. Então, abrangendo aí de uma maneira geral, pessoal. O título da nossa atividade fala assim, ó, água potável. É, é interessante, pessoal, destacar que toda água potável, né, toda água pronta para, para o consumo, né, ela é denominada de água potável, pois não oferece riscos, né, à saúde. E de fato, pessoal, toda a água pronta, né, para o consumo aí dos seres vivos, né, é denominada de água potável, pois não oferece risco, né, para a saúde. É bem interessante. A água potável, pessoal, ela corresponde a toda a água disponível na natureza, destinada ao consumo, né? E possui características e substâncias que não oferecem risco para os seres vivos, que a consomem. Aí nós temos exemplos aí dos animais, né? E até mesmo aí o homem. A água, em condições normais de temperatura e pressão, ela predomina em seu estado físico aí líquido, tá ok? E aparentemente ela é incolor, inodora e insípida. E também é indispensável, né? A toda e qualquer forma de vida. É interessante aí destacar, pessoal, essa questão das características aí de uma água potável, porque geralmente ela é incolor, tá ok? A coloração aí cristalina, né? Inodora, porque ela não tem um gosto, né? E insípida, porque ela não tem cheiro, tá ok? E sendo assim, é indispensável, né, a toda e qualquer forma de vida, tá bom? Essa água está disponível, né, para as populações, né, seja aí da zona rural, da zona urbana. No ambiente rural não há um tratamento antecipado, né, deste recurso. No entanto, centros urbanos, né, quase sempre se faz necessário realizar uma verificação da qualidade e grau de contaminação, uma vez que nas proximidades das cidades, os córregos, né, e os rios são extremamente poluídos. É interessante a gente já entrar nessa questão aqui, que, por exemplo, o pessoal que reside aqui na cidade, nós temos aqui a Saniago, por exemplo. A gente vai observar nesse esquema, nessa atividade, nessa imagem da atividade, que é uma espécie aqui de um esquema de como funciona desde a captação da água, certo? E o seu processo aí de tratamento, né? E para depois ser aí, através aí da rede, ser distribuída para as residências. Então, a gente observa aqui nesse primeiro momento, ó, a captação da água, certo? Aqui está ilustrando aqui em forma de um rio, mas pode ser também aí o pessoal muitas das vezes fura um poço, né? E capta essa água do poço. E é interessante destacar, por exemplo, nessa imagem aqui em específico, ó, tá captando a água aqui de um rio. Então é interessante fazer a descontaminação dessa água, muitas das vezes, se o rio tiver poluído, né? E aí que a gente vê, ó, faz a captação da água do rio, certo? Aí, através aqui de um processo de bobeamento, tá ok? Ela passa pela casa química aqui, onde vai ser feita uma mistura aqui com o cal, muitas das vezes para controlar a questão da acidez dela, certo? Do pH. Aí aqui a gente vê que tem um mexedor, né?
para fazer a mistura, né, deste produto químico aqui com a água captada, certo? Ela vem, passa por um processo aqui de floculador, né? A floculação e o decantador. Então, ou seja, toda aquela impureza, todos aqueles resíduos vai decantar aqui nesse, nessa área aqui para decantação, né, das impurezas. Aí depois passa por um processo de filtragem, né? Passa pelos filtros aqui. Aqui na imagem está ilustrando aqui dois filtros, tá ok? Passa pelo processo de filtração e em seguida faz o processo, né? Adicionar cloro, né? Para poder combater, né? Alguma bactéria, algum germe e ficar, né? Mais aqui o processo de cal e flúor. Aí isso aqui tem a ver também para controlar, né? Acidez, pH. E em seguida desse processo aqui é bombeado para um reservatório, tá ok? Aí aqui a gente está vendo, ó, já do reservatório, aqui no processo de bombeamento para as residências, a distribuição, né? Fala rede de distribuição. Então, aqui nós temos basicamente um esquema, né, ilustrando desde o processo aí da captação da água, certo? Até quando ela chega aí na nossa residência aí, né? Mas a gente vai ver mais à frente na atividade que muitas pessoas, né, não têm, né, essa disponibilidade aí de muitas das vezes consumir uma água tratada, né, de qualidade. A água potável, ou mesmo a água doce disponível na natureza, é bastante restrita, tá ok? Cerca de 97,61% da água total do planeta é proveniente das águas dos oceanos, tá ok? Calotas polares e geleiras, que representam aí 2,8%. A água subterrânea corresponde aí a 0,29%. Já a água doce dos lagos, né, 0,09%. A água salgada de lagos, 0,08%. A água misturada no solo, pouco, gira em torno aí de 0,05%, né? Rios, 0,009%. Então, qual que é o objetivo, pessoal? De ilustrar para vocês com relação à porcentagem de cada tipo aí de água, certo? Seja ela água doce, dentre outras características. Que a gente observa o seguinte, que desse modo fica assim um percentual restrito, tá ok? Uma grande parcela encontra-se poluída, né? Diminuindo ainda mais as reservas disponíveis. Então, nós temos que levar em consideração que boa parte da água que hoje em dia se encontra, boa parte dela está poluída. E diminuindo muito, tá ok? As reservas disponíveis aí para o consumo, tá? E sendo assim, nessa perspectiva, a ONU é a Organização das Nações Unidas, divulgou uma nota, né, com uma previsão de que até 2050, aproximadamente 45% da população não terá a quantidade mínima de água suficiente aí, pessoal, né, para manutenção da vida, né? No mundo subdesenvolvido, ou seja, aí nos países subdesenvolvidos, cerca de 50% da população consome água poluída. Aí essa é uma questão muito interessante assim para se destacar, que essa população geralmente que está consumindo uma água muitas das vezes poluída, vai ter danos aí para a sua saúde, né? Infelizmente, isso vai ocorrer. Em todo o planeta aí, pelo menos 2,2 milhões de pessoas morrem, né, em decorrência de água contaminada e sem tratamento. Muito triste essa questão aí. E segundo estimativas, existem atualmente cerca de 1,1 bilhão de pessoas que praticamente não têm acesso à água potável, bem como a todo ser humano. Então, a gente observa que boa parte aí né, das pessoas praticamente aí não tem acesso aí à água potável, né, bem como a todo ser humano. Cerca aí de Professor, 1,1 bilhão de pessoas.
Então, a quantidade de pessoas que muitas das vezes não têm acesso aí a uma água potável de qualidade para o consumo é gigante, né? Seguindo aqui na atividade, pessoal, a poluição, né, é um dos maiores problemas, né, da água potável, uma vez que diariamente os mananciais do mundo recebem 2 bilhões de toneladas de diversos tipos de resíduos, né? Nessa questão, quem mais sofre tais reflexos são as camadas excluídas que vivem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Aqui nós temos uma imagem ilustrando, pessoal, uma ave aquática, certo? E ela está típica aqui presa, né, em uma água poluída aqui. A gente observa que tem lixo como uma espécie aqui parece que derramou óleo, certo? A contaminação aqui com petróleo. Então, esse aqui, ó, nós temos aqui dois tipos, ó, de uma água poluída, certo? E uma água contaminada, tá ok? Pela petróleo, né? Entre outras consequências, a má qualidade da água causa doenças, né, na população. E hoje em dia, por exemplo, 8,5 milhões de crianças morrem por ano, né, no mundo com sintomas aí de diarreia, né, causada pelo contato direto com a água contaminada por esgoto. Isso é um ponto muito negativo aí, que boa parte das crianças, né, morre aí no mundo, né, em contato aí pelo consumo, né, direto com a água contaminada por esgoto, que aí já entra aquela questão do saneamento básico, né, pessoal? A maior parte dessas mortes aí acontece na África, né, subsaariana, né, e na Ásia do Sul, onde 65% da população não possui acesso ao saneamento básico. Então é interessante destacar, pessoal, ó, essas áreas aqui, ó, no continente africano, certo? E no continente asiático aqui, ó. Eles entram, ó, nessa estimativa aqui, ó, das camadas excluídas que vivem em países subdesenvolvidos, certo? Ou em desenvolvimento. Então, ó, basicamente aqui, ó, as camadas excluídas, ó. Quais seriam essas camadas excluídas? O pessoal que reside aqui, ó, na África, certo? Continente africano e parte aqui da Ásia, tá vendo? E essas são as camadas excluídas aí. Mais à frente aqui na atividade, nós temos aqui, ó, uma imagem de uma criança, ó, enchendo um copo aqui com uma água, né? Essa aqui está imprópria para o consumo, tá vendo? E a legenda da imagem, escassez de água na África e a falta de acesso a uma água potável, tá vendo? Isso daqui retrata, pessoal, o que a gente está falando, que muitas crianças aí morrem, né? Decorrente aí de doenças aí, por estar consumindo, né, ingerindo uma água de péssima qualidade, né? Infelizmente isso ocorre aí. E a imagem ilustra aí o exemplo na África, né? Com relação às crianças, né? Ingerir essa água que está imprópria, né? Para o consumo. Mais à frente aqui na atividade, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos, né? E até mesmo dicas, né? Com relação à economia da água, né? De maneira geral. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro exemplo, né? Reduza o tempo no chuveiro, ao invés de tomar um banho aí de 10 minutos com relação aí ao chuveiro ligado, pessoal, aquela água ali diretão, diminua por 5 minutos, certo? Assim, a gente provavelmente vai ter uma economia aí de 30 a 80 litros aí de água por cada banho, tá ok? Além disso, né, o nosso chuveiro, boa parte das residências já possuem um chuveiro elétrico, né? E vai economizar também a questão da energia elétrica, né? Que também pesa aí no bolso, aí no orçamento familiar, tá ok? Outra dica aí interessante é o seguinte, é com relação a quando for necessário aí, muitas das vezes, pessoal aí que gosta de higienizar, né, lavar o carro assim em casa mesmo, né? Quando precisar, né, for necessário lavar, né, o carro, use um balde, né?
com água, né? Lavar o carro com uma mangueira, por exemplo, pessoal, gasta mais, né? Pode gastar mais de 500 litros aí de água num período aí de 30 minutos, tá ok? Então a gente observa que é muita água aí, num período, num espaço curto aí de tempo. Outra dica interessante também, pessoal, é não use a mangueira, né, do jardim para varrer folhas e outros resíduos das calçadas, tá ok? O Ok. correto aí é usar uma vassoura. Então, assim, tem algumas residências aí até hoje, a gente vê essa questão. Às vezes a calçada tá suja, né? Calçada ou alguma área aí da residência, a pessoa, né, utilizando a água, né, com a mangueira para poder de certa forma, varrer, né, aquelas folhas, aqueles resíduos, né, que acumulam ali no espaço. Sendo que o ideal, muitas das vezes, era pegar uma vassoura, né, até mesmo para essa questão, né, da economia, né, de água, né. Outro exemplo também, pessoal, é as máquinas de lavar roupas, tá ok? E louças também. Devem ser utilizadas totalmente cheias. Por que isso, pessoal? Com isso, a frequência, né, e o uso é menor e há menos desperdício de água e energia, né? Então, com relação à frequência, né, de uso, né, você vai ter aí um menor uso e a quantidade de desperdício de água e energia, né, que vai ser bem menor, tá ok? Mais à frente aqui, pessoal, nós temos uma lista de exercícios, tá Bom, ok? O primeiro exercício fala assim: de acordo com o texto trabalhado, responda sobre a água em condições normais de temperatura e pressão, predomina aí em qual estado físico aí, tá ok? O exercício de número 2, pessoal. Toda água pronta para o consumo é denominada de água potável, tá ok? Pois não oferece riscos à saúde, né? A água potável corresponde a toda a água disponível na natureza destinada ao consumo. Escreva como é a aparência da água potável. Está presente no essa texto pergunta também. Como que é as características, né? A aparência dessa água potável. Com relação ao exercício de número 3, fala assim: a poluição é um dos maiores problemas da água potável, uma vez que diariamente os mananciais do mundo, né, recebem 2 milhões de toneladas de diversos tipos de resíduos. Nessa questão, quem mais sofre tais reflexos? Que era aquela questão que a gente estava comentando, pessoal, das camadas, né, excluídas aí, abrangendo aí os países, né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimentos, né, onde boa parte da população não tem um acesso aí ao saneamento básico, né, a uma água tratada de qualidade para o consumo, tá ok? Uhum. Com relação ao exercício de número 4, fala assim, cite algumas dicas para economizar a água, tá ok? Então, tá presente no texto algumas dicas de como, assim, o ser humano, né, ele, de certa forma, em algumas atividades que ele for, né, desenvolver, ele sempre trabalhar com a prática, né, da economia de água, quando for utilizar a água, tá ok? Ok. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Sim. Sim. Sim.
Aí é o seguinte, pessoal, a nossa reunião aqui pelo aplicativo Zoom, ela tem um limite de tempo de 40 minutos, tá ok? Eu tinha iniciado a reunião praticamente às 7 horas, então ela tá vencendo aqui o tempo, tá com só falta 6 minutos, no caso, né, Ah, para vencer os 40 minutos de tempo, né, previsto. Aí é o seguinte, por gentileza, vocês tentam, né, realizar os exercícios, tá ok? Presentes lá na lista de exercícios. Na próxima aula que a gente for ter, aí eu vou estar fazendo a correção, né, destes exercícios, tá ok? E também tirando algumas dúvidas, certo? Se porventura persistir aí com os alunos, tá ok? Aí, finalizou o exercício, né? Por gentileza, puder me encaminhar a foto, tá ok? Eu não sei se alguns de vocês ainda estão pegando as atividades impressas no colégio, os que não tiver, né? Eu Pode estou, professor. copiar os exercícios no eu ainda caderno, tá estou, ok? Da disciplina de geografia, buscando no né? E colégio. me encaminhar a foto, tá ok? Ok. Ok. Tá bom.